Muito bem, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Química das Soluções. Já finalmente conseguimos iniciar a gravação. Espero que todos tenham tido um bom final de semana e que estejam todos bem descansados para iniciar mais uma semana e mais esse período letivo com todas as forças, né, com as quais vocês se dediquem a aprender e crescer do ponto de vista químico. Né? Nós estamos aqui trabalhando na nossa disciplina, nas aulas que a gente teve anteriores, com alguns conceitos fundamentais que levam em consideração a questão das propriedades e características de soluções aquosas. Não é soluções de maneira geral, mas de soluções aquosas, né, de tal forma que a gente possa, né, montar na nossa cabeça um modelo de como se comportam tais soluções, quais são suas principais características e propriedades, que fatores influenciam, como a gente exprime, né, e designa tais espécies, tá certo? Isso tudo dentro de um contexto, né, que é fundamentado pela primeira disciplina da área de Química Analítica, que é uma das grandes sub-áreas, né, da Química, porque entender propriedades de soluções e, na sequência, entender um conjunto de assuntos que nós vamos tratar, basicamente equilíbrio químico, vão permitir que a gente consiga desenvolver aptidões, né, e contextualidades acerca da famosa química analítica qualitativa. Né? A gente usava esse termo antigamente, né? Hoje ele não é mais explicitamente usado, mas é basicamente isso. Né? A gente vai desenvolver aqui aptidões e habilidades para fazer a determinação qualitativa de cátions e ânions em solução aquosa. Né? E para isso nós vamos fornecer subsídios teóricos aqui na nossa disciplina. Em função desta maldita pandemia, a gente não está tendo a disciplina de laboratório, né? O que é uma terrível pena, né? Porque fazendo as duas em conjunto, na teoria e o laboratório, vocês têm uma chance muito maior de consolidar o aprendizado em ambas as situações, tanto na teoria quanto no laboratório. Né? Mas, assim que for possível, se tudo der certo, o mais rápido possível, a gente voltar ao laboratório, com certeza nós vamos ter a oportunidade de estabelecer uma melhor conceituação acerca daquilo que a gente está estudando. Como eu chamei a atenção, a gente começou a trabalhar, né, os conceitos e propriedades de soluções, no nosso caso aqui, soluções aquosas, mas isso, em função do solvente, se aplica a qualquer um deles, né? Desde que a gente faça as devidas adaptações da teoria. Né? E o que a gente fez nas nossas aulas anteriores foi montar um modelo do processo de formação de uma solução e dos principais fatores que afetam essas soluções, essas espécies químicas. Tá? A gente falou sobre a questão da reorganização das forças intermoleculares e a importância fundamental que essas interações têm na formação das soluções. A gente chamou a atenção de vocês inúmeras vezes acerca de uma questão fundamental, que é o nível de interação entre o soluto e o solvente nessas soluções que nós estamos trabalhando aqui, que também podem ser chamadas de soluções homogêneas, né? Logicamente, porque vão existir as soluções heterogêneas, a gente vai falar delas na nossa próxima aula. Né? O que acontece é que o soluto interage com o solvente em nível molecular ou em nível iônico. Né? Então, eu tenho uma desestruturação da estrutura sólida, né? Ou das forças que regem a interação da fase condensada, no caso de um líquido, né? Para que essas espécies químicas interajam fortemente com o solvente para formar as soluções. E, logicamente, as energias associadas à formação
da interação soluto-solvente têm que, de alguma maneira, ser priorizadas, né, para que isso aconteça, tá ok? Mas isso é bem legal, ter a ideia de que, numa solução como essa que nós estamos trabalhando aqui, o que você tem é a entidade soluto interagindo em nível molecular, essa entidade, com partículas do meu solvente, né? A gente mostrou aqui tanto o filminho, os filminhos, né, quanto em figuras, né? No caso, por exemplo, do NaCl, que a gente vai tendo a ionização dos íons Na+, e Cl- na estrutura do sólido, para gerar essas espécies químicas isoladas que vão interagir com várias espécies do dipolo água, né? Cada parte do seu dipolo interagindo com cada um dos seus respectivos íons, né? A parte positiva com o íon cloreto e a parte negativa com o íon sódio, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia, e a gente falou no fim da aula passada sobre fatores que afetam essa questão da solubilidade, além de ter trabalhado vários conceitos, né? Cristalização, soluções saturadas, supersaturadas, e por aí vai, né? A solubilização química, a solubilização física, e assim por consequência. A gente tratou dos fatores, e talvez o principal fator que afeta a solubilidade seja a temperatura, né? Que leva em consideração os fatores termodinâmicos. A gente também tratou rapidamente um pouquinho da termodinâmica, né? De que forma a primeira e a segunda leis, né, transformadas em uma lei, né, fundamental da termodinâmica, que é a expressão para a energia de Gibbs, né, pode dirigir o processo de formação de uma solução, levando em consideração tanto a contribuição de entalpia, a quantidade de calor liberada ou absorvida para formar a solução, quanto a entropia, o grau de ordem e desordem das espécies químicas envolvidas, o soluto e o solvente em separado e a solução como espécie, né? Então, a gente trabalhou esses conceitos. O que a gente vai fazer na nossa aula de hoje é conversar um pouquinho sobre as formas de se expressar a concentração de soluções, né? E vamos tentar colocar um pouco de ordem numa bagunça generalizada que existe na literatura, né? E também vamos falar um pouquinho sobre propriedades de soluções, né? De que maneira, quando a gente tem essa nova espécie, que não é mais nem o sólido, nem o líquido isolados, como é que várias propriedades dessa espécie se comportam, né? Dentro de um contexto bastante interessante, porque várias dessas propriedades, inclusive, têm papéis preponderantes, né, em situações, inclusive, do dia a dia da gente, tá bom? Então, a gente vai chamar a atenção de vocês para algumas dessas coisas aí, que são as chamadas propriedades coligativas, tá? Então, vamos começar falando sobre essa questão que envolve as formas de se expressar as concentrações. Eu só queria lembrar a todos, então, da importância de vocês entrarem no chat, né, colocar seu nome completo e dar o Enter, para que a gente tenha aí a garantia da marcação da presença de cada um, pelo menos desse instante em que vocês fizeram isso, né, dentro da nossa aula, tá bom? Então, só um minutinho que eu vou entrar com a minha apresentação, eu já apareço. Selecionar a janela, tabela inteira, permitir. Estou fazendo. Apareceu meu WhatsApp, minha tia quer falar comigo. É uma beleza. Home office é uma beleza, é uma coisa única. Temos aqui isto e vamos à apresentação. Então, esse aqui foi o último slide da nossa aula passada, e a gente começa aqui a falar sobre formas de se expressar a concentração de uma solução. É óbvio que para expressar, né,
a quantidade de soluto em função da quantidade de solvente ou da solução, né, a gente tem que ter métodos que permitam que a gente descubra essas quantidades. Ou a gente pode fazer uma solução, isso é parte do dia a dia do trabalho do químico, né, eu vou no laboratório, eu preciso de uma solução 0,1 mol por litro de uma determinada espécie química, eu vou lá, pego essa espécie, sei qual é, né, o peso molecular dela, faço as medições, meço a quantidade de massa, dissolvo num balão volumétrico, né, e faço a solução. Né? Mas se eu não conheço, e essa é o grande barato, né, da química analítica, eu vou atrás de um método para encontrar a quantidade dessa espécie química. Né? E eu posso fazer essas medidas em função de massa, e eu posso determinar isso, tanto em função da massa, quanto da quantidade de matéria ou de litro, né? É lógico que vai depender muito de que tipo de solução que eu tenho, tá bom? A primeira delas, e uma das mais comuns que a gente tem, né, é a porcentagem em massa de um componente. Essa relação ela é dada pela massa do componente na solução, pela massa total da solução, vezes 100. Isso aqui também é chamado de título, né? Título em massa pode ter o título em volume, quando a gente fala, por exemplo, de uma solução que o soluto e o solvente são líquidos, tá? Então, isso aqui é bastante comum, né, da gente ter, né, como forma da gente expressar, né, as quantidades, tá ok? Logicamente, a gente pode ter, dentro desse contexto, as soluções chamadas de diluídas ou de concentradas. Isso aqui é muito interessante, porque as soluções diluídas são soluções modelo para se estudar interações entre soluto e solvente. Então, lá na fisicoquímica, quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que as soluções para se estudar modelos de comportamento de espécies químicas são soluções que tendem à diluição infinita, né? São soluções diluídas, porque nessas soluções você diminui todo e qualquer tipo de interação soluto-soluto, né? Mas você pode ter também soluções que a gente chama de concentradas, e nessas soluções as propriedades são totalmente distintas, porque elas nem têm a propriedade do soluto propriamente dito, mas elas também deixam de ter as propriedades do solvente, né, de uma maneira geral. Né? E, via de regra, os modelos, como nós os conhecemos, não suportam tratamentos para soluções concentradas. Haja visto, se todo mundo lembrar, né, apesar de que vocês vão ver depois com a Rosana, né, com um pouco mais de detalhe, o modelo de concentração de íons hidrogênio, né? Ou seja, o pH de uma solução que tem dois extremos, um máximo de íons H3 ou mais e o máximo de íons OH menos. Né? E esses dois extremos são soluções 1 mol por litro de íons H3 ou mais, ou soluções 1 mol por litro de íons OH menos. Soluções mais concentradas que essas fogem a esse modelo que nós estudamos de faixa de pH. Tá? Mas isso vocês vão ver depois com um pouco mais de detalhe. Então, dentro desse contexto aqui, a gente sempre vai trabalhar com soluções diluídas, de uma forma geral. Né? Então, temos aqui as expressões para porcentagem em massa. Além de porcentagem em massa, que é a relação em cento, né? Nós podemos ter a relação em milhar ou em bilhar, né? Bilhão, propriamente dito. Né? Conforme a gente vai diminuindo a concentração das espécies, a gente então não trabalha mais com porcentagem, mas sim com partes por milhão ou partes por bilhão. Né? E a relação é a mesma, né? Então, partes por milhão é a massa do componente na solução pela massa total, vezes 10 a sexta, tá certo? Geralmente, ppm a gente expressa como 1 miligrama de soluto por quilo ou litro de solução aquosa, tá? Se a densidade da solução é 1 grama por mililitro, né? Então, 1 ppm equivale a 1 miligrama do soluto por litro de solução, tá? Por que a gente está falando assim? Porque, na verdade, a maior parte das coisas
se apresenta com concentrações muito baixas. Eu já vou dar alguns exemplos para vocês, e assim vocês têm uma ideia. Parte por bilhão, ou ppb, né, diz respeito à presença de 1 micrograma de soluto por quilograma ou por litro de solução. Tá ok? Lembrando que água é a mesma coisa, né? A água, a parte da aproximação de que a densidade dela é de 1 grama por mililitro nas temperaturas usuais, tá certo? Então, muitas vezes, você trata concentrações em nível de ppm ou em nível de ppb, né? Há situações nas quais, inclusive, concentrações em nível traço, como a gente chama, são expressas em ppt, parte por trilhão, né? ppb, né, parte por bilhão do componente, é massa do componente pela massa total vezes 10 a nona, né? Isso, então, caracteriza o bilhão, né? Talvez a forma mais comum da gente exprimir no laboratório, né, a concentração de soluções é exprimir em concentração em termos de quantidade de matéria, que é a quantidade de matéria do soluto em litro da solução, tá certo? Lembrando que quantidade de matéria é o mol da espécie química, né? Então, a quantidade em mol por litro, né, define o que a gente chama de concentração em quantidade de matéria. Então, quando eu me reporto, por exemplo, a uma concentração 0,5, né, mol por litro de NaCl, é porque eu fiz uma solução que tem, né, 0,5 mols de NaCl dissolvidos em 1 litro de solução. Tá certo? Então, eu vou lá no laboratório, pego o nosso frasquinho de NaCl, vou na balança, meço a quantidade em massa, que equivale a meio mol de NaCl, lembrando que NaCl, o mol dele é 35,5 do cloro mais 23 do sódio, que dá 58,5, divide isso por 2, mede essa quantidade, pega um balão volumétrico de 1 litro, acrescenta um pouco de água, dissolve esse sal nessa água e depois completa até o nível do menisco no balão. Você então tem, né, uma solução meio mol por litro de NaCl. É assim que a gente exprime, né? Para quantidades, né, em nível das quais a gente trabalha no laboratório, a gente expressa dessa forma. Para um número enorme de espécies químicas que são necessárias de serem analisadas no dia a dia, a gente exprime em partes por milhão ou partes por bilhão, né? Muitas vezes você encontra uma salada enorme, né, que é o que eu vou mostrar na sequência como um exemplo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Na fisicoquímica, a gente trabalha com uma outra concentração chamada de molaridade, né, em vez de trabalhar com concentração em quantidade de matéria. Por quê? Porque nos modelos que a gente tem, é importante que a gente, em vez de trabalhar com litro, trabalhe com quilo de solvente. Lembrando que, via de regra, quando a gente trabalha com modelos, a gente não trabalha com modelos para uma espécie em si, né? E sim um modelo genérico de comportamento. E dentro desse contexto, quilo faz parte da unidade do Sistema Internacional de Unidades, né? Enquanto que litro não. Por isso, o uso da concentração em molaridade, que é muito comum na fisicoquímica, mas a base é a mesma. Se você tem a densidade, você transforma litro em quilo, né? Você transforma volume em massa, sem nenhum problema. Tá ok? Lembrando que a gente não vai ficar aqui na nossa disciplina fazendo essas continhas, né? Isso aqui é só uma pequena memória, porque isso aqui, inclusive, é matéria de vestibular, né? Então, isso é dado no ensino fundamental, e isso parte do pressuposto de que vocês sabem isso. Ok? Né? É importante lembrar que a fração em quantidade de matéria, a concentração em quantidade de matéria e a molaridade, né? A gente pode converter essas três coisas, desde que a gente saiba, né, a massa molar da nossa espécie química, né, ou o peso molecular, né,
é a mesma coisa, tá certo? A fração em quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria e molaridade, né? A gente tem que a conversão entre eles necessita da densidade. Então, necessariamente, você tem que ter esse dado da densidade para que você possa converter concentração em quantidade de matéria, né? E molaridade, porque concentração em quantidade de matéria é dada em litro, tá certo? Enquanto que a molaridade é dada em quilo, tá bom? Isso aqui é uma pequena relação, né, que o livro apresenta para vocês de como você pode brincar com as formas de se expressar a concentração. Você tem a concentração em quantidade de matéria, né, e a molaridade, né, para que você transforme uma na outra, você precisa da densidade, tá certo? Para que você, então, possa transformar massa em volume na solução, tá certo? E aí, você, com a massa molar e a massa de soluto, você determina a quantidade de matéria de soluto, tá bom? Então, você tem essas inter-relações que te permitem brincar, né, com as formas de se expressar concentração. Mas eu chamei a atenção, né, de vocês em relação a isso, né? Lembrando também que a gente tem, né, uma enorme confusão na área, que a IUPAC, né, que é o órgão internacional que cuida, né, dos conceitos de química, tem se preocupado bastante nos últimos anos com relação a essas questões. Eles têm tentado fazer com que acabe um pouco essa bagunça, mas está difícil, né? Peguei alguns exemplos. Por exemplo, mercúrio no sangue humano, né? A concentração que é permitida, se qualquer um aqui for numa desses laboratórios de análise qualquer e pedir para fazer o exame, não vai conseguir, porque esses laboratórios não fazem isso aqui, né? Mas a quantidade que tem que aparecer, ela tem que ser menor do que 1 micrograma por decilitro. É assim que se expressa a concentração de mercúrio no sangue. Isso aqui equivale a 0,1 micrograma por litro, porque decilitro é igual a 0,1 litro, é o décimo de litro, decilitro, né? E essa quantidade, deixa eu pegar meu ponteiro aqui. E essa quantidade, 0,1 microgramas por litro, equivale a ppb, parte por bilhão, né? Aliás, o B aqui está errado, é bem minúsculo. ppb. Tá? Isso é mercúrio no sangue humano, tá ok? Mas eu encontrei na literatura um trabalho bastante interessante que fez uma análise de mercúrio em tecido de peixes, né, para vários tipos de peixes na região amazônica, um trabalho feito pelo Instituto Adolfo Lutz, talvez o principal órgão de análise que a gente tem aqui no Brasil hoje, né? E eles encontraram para diferentes peixes a faixa que vai desde 0,0003 até 0,2 microgramas por quilo, né? De novo, isso aqui é ppb, tá? Mas então não tem problema, porque se esses peixes forem consumidos por humanos, isso aqui é 1/5, né, dessa concentração, esse máximo aqui, né? Só que você tem que lembrar que isso aqui é o que o homem consome. Então, se você passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano consumindo isso aqui, rapidamente você vai atingir concentrações muito maiores que essas, tá? E, logicamente, ao dar essa concentração que está aqui colocada, né, com certeza você já vai estar tendo problemas significativos de saúde. Para quem não sabe, o problema do mercúrio no sangue humano traz, né, ou propicia uma doença que é absolutamente igual à cirrose hepática, né? Então, pessoas que são contaminadas com mercúrio apresentam os mesmos sintomas que os
alcoólatras, né? E acabam falecendo por insuficiência renal. Né? Tá ok? Então, vejam, né? Essa aqui é uma outra forma de expressar a concentração, né? Que micrograma ou miligrama, né? Por litro, né? Aqui o cara está usando decilitro porque isso dá um número redondo. Só por isso, né? Um outro trabalho que eu encontrei na literatura bastante interessante determinou a presença de íons chumbo em água potável. Então, para um número enorme de diferentes fontes numa região, e eles encontraram várias dessas fontes com limites superiores a esse aqui, que é o limite da legislação dos principais órgãos que regem o fornecimento de água. Né? Eu tentei achar da CESAM, aqui da cidade de Juiz de Fora, mas não achei esses limites de uma maneira clara. Né? Esse aqui é da Sabesp, em São Paulo. Né? Mas vejam, o limite aceitável em água potável para íons chumbo é abaixo de 0,01 miligramas por litro, ou tem que ser menor do que 0,01 ppm. Tá? É uma concentração muito baixa. Qual é o problema de você ter altas concentrações? O problema de você ter concentrações maiores que essas é que espécies químicas como essa, chumbo, mercúrio e outros, que são chamados de metais pesados, eles, ao serem ingeridos, eles não são excretados. Eles ficam no nosso organismo e eles propiciam, a partir da sua fixação, né, em algum tipo de tecido, em algum tipo de órgão, algum processo degenerativo. Né? No caso do mercúrio, por exemplo, atacando os rins, ele leva a um processo degenerativo das células renais. Tá ok? Chumbo tem também problema com rins e fígado. Tá? Então, vejam, né? Concentrações, via de regra, em termos analíticos, em termos dessas espécies, são exprimidas, né, desta maneira. Tá ok? Então, essas são as concentrações reais. Fármacos, né? Via de regra, agentes farmacológicos ou insumos farmacológicos, agora está muito em moda falar do IFA, né? Esses insumos geralmente têm as suas quantidades máximas e elas são dadas muitas vezes dentro de limites, vocês podem ver nas bulas dos remédios, né? Essas questões. Tá ok? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu falei aqui, né? Eu acho bom vocês aproveitarem, no capítulo do livro, que trata aí de propriedades das soluções, tem um número enorme de exercícios, de problemas sobre concentração de espécies químicas. Eu sugiro a vocês pegar esses exercícios todos e fazê-los para que vocês lembrem a forma de fazer isso. Ok? E isso não é só pelo bem de vocês aqui na disciplina, né? Porque isso é para vocês em qualquer nível, tá certo? Um químico tem que saber se virar em termos de fazer soluções, brincar com as mudanças de formas de se expressar essas concentrações e por aí afora. Então, sugiro fortemente que vocês peguem os variados exercícios que estão lá no capítulo do livro, no fim do capítulo, né, e tentem brincar de resolver esses capítulos. Qualquer problema que vocês encontrem, é só me procurar, que a gente tenta ver o que a gente pode fazer para que vocês relembrem essas coisas. Tá bom?
Se ninguém tem nada para perguntar, nós vamos então passar para um outro assunto dentro da questão envolvendo as propriedades das soluções, que são as chamadas propriedades coligativas, ou seja, são propriedades específicas que soluções apresentam, né, que têm um significado muito importante dentro do contexto daquilo que nós estamos estudando, tá certo? Desculpa. Eu vou me empolgando, ainda mais que eu estou com o microfone aqui, né? Eu não vou escutando direito a minha voz, eu me pego quase gritando aqui. Não é à toa que os meus cachorros estão meio... Meus cachorros estão assistindo a aula também, né? Aliás, eles já devem estar bem avançados, porque essa aqui é a terceira disciplina que eles estão fazendo, né? Então, com certeza, eles já têm uma noção bastante significativa sobre química das soluções, mas dependendo do nível em que eu chego com a minha voz, eles começam a se aborrecer, né? Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora sobre as propriedades coligativas. Como uma definição, né, as propriedades coligativas são as tais propriedades que essas soluções apresentam e que dependem fundamentalmente da quantidade de espécies do soluto, ou seja, da concentração dessas espécies, né? Elas não dependem fundamentalmente do tipo de partícula. Então, se eu vou ter um íon, se eu vou ter uma molécula, se a minha solução, né, ela é polar, se a minha solução é apolar, né? Porque, na verdade, essas regrinhas, né, ou essas propriedades, elas já estão diretamente relacionadas à questão da formação da solução. Uma vez que essa solução está formada, né, algumas particularidades, né, vão ser modificadas em relação, principalmente, ao solvente, né? Por exemplo, aqui a diminuição do ponto de congelamento, da temperatura de congelamento do meu solvente, quando ele está na solução em relação a ele estar puro, ou a elevação do ponto de fusão, tá? Né, da minha espécie, se eu estou falando de um sólido, uma solução sólida, por exemplo, né? Ou ponto de ebulição, se a minha solução for líquida, tá ok? Vamos começar a olhar primeiro o abaixamento da pressão de vapor, né? Então, porque se a gente entender isso aqui, metade dos nossos problemas já vão estar resolvidos, tá? Primeiro a gente precisa definir o que é pressão de vapor. No nosso modelo, a gente tem que lembrar, né, que se eu tenho uma solução, e essa solução ela é um solvente líquido e um soluto sólido, né, como né, boa parte das minhas soluções, de maneira geral, né, na hora que essa minha solução vai ao ponto de ebulição, ou seja, na hora que o meu material entra em ebulição, né, só vai para a fase de vapor o meu solvente. O soluto não vai. O soluto fica na solução. Tá ok? Isso é parte da verdade, né? Porque inclusive, uma das formas que a gente usa para a gente diminuir, né, a quantidade de solvente que a gente tem. Se você tem uma solução com uma determinada quantidade de soluto e uma determinada quantidade de solvente, se você aquece essa solução, o seu solvente evapora. E aí, dentro do nosso modelo, ao evaporar esse solvente, só ele vai para a fase de vapor. Então, é isso aqui, ó, soluto não volátil reduz a habilidade das moléculas da superfície do solvente de escaparem do líquido. O que está escrito aqui?
né? Puxa vida, eu pensei que tinha uma... Não está aqui, não. Eu vou achar. Está num outro exemplo, o que fala da pressão, né? Esse, né? Então, vejam, né? Esse aqui é melhor, o efeito da pressão, tá? Não vou fazer a comparação, não. Vamos pegar só um, né? Então, eu tenho aqui a minha solução e sobre a minha solução eu tenho uma quantidade de vapor. Isso aqui define o que a gente chama de pressão de vapor, tá certo? O que é a pressão de vapor? Pressão de vapor é a quantidade de espécies do meu líquido puro que vão para a fase de vapor nas condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? Então, por exemplo, ferro sólido, a pressão de vapor do ferro sólido é zero. Na verdade, é muito próxima de zero, né? Por quê? Porque você pode guardar uma barra de ferro aqui e por, né, bilhões de anos, essa barra de ferro não vai ter ferro evaporando para a fase de vapor. Tá ok? Então, a pressão de vapor do ferro é zero. Porém, se você largar um copo de água em cima da mesa e você voltar daqui a 24 horas, uma quantidade significativa dessa água evaporou. Com a temperatura que nós temos hoje, da ordem de 20 a 25 graus, né? E mesmo assim a água evaporou. Como é que ela evapora? Por causa da pressão de vapor. Existe um equilíbrio, né, que leva em consideração a passagem de partículas da fase condensada para a fase de vapor. Isso é chamado de pressão de vapor. Se nós aumentamos a temperatura, aumenta-se a pressão de vapor, até o momento em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E nessa condição, a minha espécie química, o meu solvente, entra em ebulição. Ok? Então, a pressão de vapor da água atingiu uma atmosfera quando eu forneço aquecimento a ela. Claro que uma atmosfera lá é o nível do mar, aqui em Juiz de Fora é um pouquinho menos. A pressão atmosférica aqui é um pouco menor, nós estamos a 800 metros de altitude. Ok? Então, essa é a questão da pressão de vapor. Quando eu coloco uma espécie química, um soluto dissolvido nesse solvente, a gente muda as interrelações ou as forças intermoleculares. E elas mudam de que forma? Né? E é isso que a gente está conversando aqui. Tá? Dizendo que o soluto não volátil reduz a habilidade das moléculas de escaparem do seio do líquido. Né? Então, o soluto, ele aumenta as interações intermoleculares entre as partículas do líquido. Tá certo? Sendo assim, a pressão de vapor é reduzida, porque ela se aproxima agora, cada vez mais, da pressão de vapor do ferro. Então, a quantidade de redução da pressão de vapor depende da quantidade de soluto. Muito pouco soluto, ou uma solução muito diluída, ela vai ter pressão de vapor muito próxima do solvente puro. Soluções muito concentradas apresentam, né, uma boa modificação dessa propriedade e eu preciso fornecer muita energia para romper as interações das partículas do solvente com o solvente, para que eles vão para a fase de vapor. Então, né, o que acontece é que soluções como essas apresentam ou necessitam de maior temperatura para que ela entre em ebulição. A gente já vai falar disso. Né? Isso aqui é um experimento que a gente faz lá no laboratório da fisicoquímica. Quando você chegar em equilíbrio e cinética, né, vocês vão ver um experimento desse tipo em que a gente mede a pressão de vapor de água, né, água pura e depois água com uma concentração significativa de um soluto, tá certo? E o que a gente faz, então? A gente mede
pela coluna de água, né? Qual é a pressão de vapor dessa água, tá certo? De modo que né, a gente tenha os níveis da água, né, sendo equiparados com a quantidade que a gente tem aqui, né, da minha fase de vapor, em termos de altura, e depois a gente faz a mesma coisa adicionando um soluto, tá? E a gente vê claramente que a gente tem uma diminuição dessa altura, tá certo? Então isso aqui é bastante interessante. Mas é fundamental que a gente entenda o porquê isso acontece, né? Quando eu tenho água pura, eu tenho as interações via ligações de hidrogênio que são bastante efetivas, a ponto de que eu preciso atingir a temperatura de 100 graus Celsius para que essa água entre em ebulição. Entrar em ebulição implica igualar a pressão de vapor da água à pressão atmosférica. Tá bom? Né? Quando eu coloco um soluto no seio da água, a gente rompe várias dessas interações, porque novas interações são formadas. Que interações são essas? Interações entre água e o meu soluto. Tá certo? Logicamente, ao romper essas interações, as demais moléculas de água que ficam no seio do solvente, né, vão interagir de maneira mais eficiente. E, por isso, a necessidade de aumentar, né, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para fazer com que essas partículas do meu solvente na solução agora passem para a fase de vapor. Eu preciso de fornecer mais energia. Tá ok? Então, esse é o entendimento dessa propriedade coligativa chamada de abaixamento da pressão de vapor, né? Isso aqui é bem interessante porque, de novo, essa aqui é uma relação experimental descoberta por um físico-químico francês, o Raoult, né, que mostrou que a pressão de vapor da solução com o soluto, né, ela é uma relação linear com a pressão de vapor do meu solvente puro, né, e essa relação linear dá-se em função da quantidade do meu soluto dissolvido na solução, né? XA é a fração quantidade de matéria, né, ou fração molar, segundo a lei de Dalton. Tá bom? A solução ideal é aquela que obedece à lei de Raoult, então existe um limite, né, desse tipo de comportamento, né, e ela começa a falhar quando essas forças intermoleculares solvente, solvente, soluto, soluto são maiores que as forças intermoleculares, né, soluto, solvente. Então, por exemplo, o abaixamento da pressão de vapor não se aplica a soluções endotérmicas, tá? Porque tem outro tipo de interrelação, né, através das forças intermoleculares. Tá ok? Então, essa é uma propriedade bastante interessante, que é a modificação da pressão de vapor. Puxa, Luiz Fernando, mas que sentido tem em entender, né, por que se modifica a pressão de vapor, né, de um líquido puro em relação a ele na solução? O que tem é que a gente vai entender agora, né, que, ao mudar isso, a gente está mudando, basicamente, né, a energia associada a essa nova espécie química. Tá? E, dessa forma, a gente vai conseguir entender de uma maneira muito mais clara o diagrama de fases para uma solução quando comparado com o diagrama de fases do solvente puro, no caso, água. Então, vamos olhar, né? Eu tenho aqui o diagrama de fases da água. O que é o diagrama de fases? É um gráfico XY, né, onde X é a temperatura e Y é a pressão, né, no caso aqui a pressão de vapor. E aqui em preto estão as curvas que separam as fases líquido, gás e sólido da água pura. Ok? Então, aqui, né, é a temperatura de 0 graus Celsius, ou 273,15 Kelvin, né, e aqui a temperatura de 100 graus Celsius, ou 373,15 graus Kelvin, né.
congelamento e ebulição da água pura. O que eu acabei de falar é que, ao mudar a pressão de vapor, eu, na verdade, estou mudando o comportamento de energia do meu sistema. A minha solução aquosa agora tem um comportamento distinto na passagem de líquido para gás. Como essa energia é menor, ela tem esse comportamento similar a esse que está aqui da curva azul. Tá? Então, ao sofrer esta mudança, essa diminuição de energia, lembrando, vocês vão estudar isso aqui com muito mais detalhes lá na físico-química, mas não custa da gente lembrar, que sobre essa curva aqui, exatamente sobre elas, o que a gente tem é a energia de Gibbs do processo de mudança de fase, tá bom? Mas, para cada situação, eu tenho um ponto, que é uma pressão e uma temperatura que define a fase do meu sistema. Por exemplo, a 25 graus, que é mais ou menos aqui, um quarto dessa distância, de 0 a 100, a 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera, qual é a fase em que eu encontro a minha espécie química água? Então, 25 graus Celsius aqui, uma atmosfera aqui, a minha água é líquida. A 100 graus Celsius e a uma atmosfera, como é que eu encontro a minha água? No processo de mudança de fase. Então, ela é líquida passando para gás. Ok? E como é que é o comportamento da água a 60 graus Celsius? Então, está aqui. A 60 graus Celsius de uma atmosfera, ela é líquida. Entretanto, a menos 20 graus Celsius em uma atmosfera, por exemplo, lá no Alasca, a minha água se apresenta como um sólido. Está cheio de lugar do planeta onde água é um mineral sólido. A gente que vive aqui nos trópicos está acostumado com água líquida, mas tem um número significativo de gente que vê a água como um sólido. Isso é muito interessante. Mas, voltando aqui ao nosso estudo, na hora que a gente faz a solução, o comportamento da passagem de líquido para gás se modifica e essa energia é diminuída. Tá? Ao diminuir essa energia, veja o que acontece tanto com a temperatura de congelamento quanto com a temperatura de ebulição. Mantendo nos dois casos a questão envolvendo a pressão de uma atmosfera, a nova temperatura com que vai acontecer o congelamento se desloca em relação à minha temperatura original. Tá? Então, a temperatura na qual o meu líquido passa para o meu sólido vai acontecer numa nova situação essa, que é bem menor a temperatura, claro, dependendo da quantidade que eu coloco, do que a temperatura de 0 graus Celsius. E o mesmo acontece com a temperatura de ebulição. Ao abaixar a temperatura, na mesma pressão de uma atmosfera, eu vou precisar de mais energia para fazer com que o meu sistema entre em ebulição. Então, a temperatura de ebulição da minha solução é muito maior do que 0. Então, no caso do ponto de ebulição, que é o que nós estamos vendo, vai existir uma pressão de vapor mais baixa da solução e, consequentemente, uma temperatura mais alta necessária para atingir a pressão de uma atmosfera para a solução. Então, eu vou ter um delta de temperatura. E esse delta de temperatura pode ser calculado, tá certo? Porque existe uma constante molar de elevação do ponto de ebulição. Isso aqui é específica para cada solvente. E essa constante molar vezes a concentração desse solvente, do soluto nesse solvente, nos dá esse delta. Tá? Isso aqui, então, é calculável. E
que serve isso? Né? É óbvio, se eu preciso em algum lugar trabalhar com água que entre em ebulição na temperatura de 120 graus Celsius, eu não posso usar água comum, porque a água comum entra em ebulição a temperatura de 100. Mas eu posso usar uma água que contenha uma espécie química dissolvida nela, numa determinada quantidade em que, né, o produto dessa concentração vezes a constante, né, nos dê o valor que eu preciso. Tá bom? O mesmo acontece com a diminuição do ponto de congelamento da água. Tá? Né? A uma atmosfera não há abaixamento por definição. A água pura, né, congela a 0 graus, mas quando a solução congela, ela se congela quase só em solvente puro primeiro. Logicamente, a curva de sublimação para o solvente puro é a mesma da solução. Né? Então, o que acontece é que o ponto triplo ocorre a uma temperatura mais baixa, em virtude da pressão de vapor mais baixa. Né? E a curva do ponto de fusão é uma linha vertical a partir do ponto triplo, né? E isso é dado por um ΔF, que da mesma forma, para a elevação de temperatura de ebulição, né, a gente consegue calcular, né? Sendo que Kf é a constante de abaixamento do ponto de congelamento. E esse ΔF, ΔT, né, ele é dado por essa relação, onde M é a concentração. Isso é muito interessante. Vamos pegar aqui o solvente água. Né? Para o solvente água, o valor de K é de 0,5. Para água pura entre ebulição a 100. Né? A expressão para esse K está aqui. Né? Então, é 0,5 vezes a concentração. Então, se eu quero ter uma diferença de 20 graus, né, eu preciso usar uma concentração da ordem de 40 molar do meu soluto no meu solvente água. Tá bom? Puxa, Luciano, mas como é que eu faço uma concentração de 40 molar? Claro que é possível, né? Você tem que pensar na espécie química que você vai dissolver. Tá bom? Né? Se eu quero abaixar só 10 graus, né, eu vou precisar aqui de uma concentração de 20 mol por litro. Isso aqui é fácil de ser atingido, por exemplo, com alguns sais de cianeto. Né? Isso, então, me dá a possibilidade de ter aí 10 graus de diferença. Tá bom? Então, essas quantidades são bastante razoáveis e você consegue ter uma solução para você trabalhar, principalmente na indústria. Né? No caso do ponto de congelamento, se a gente olhar aqui o nosso quadrinho, né, o valor da constante é de quase 2, redondo, 1,9. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, então, é aproximadamente 2. Né? Se eu quero abaixar 10 graus o ponto de fusão, eu tenho que colocar aqui uma concentração da ordem de 5 molar do meu soluto em água. E aí, então, essa minha solução vai se apresentar sólida na temperatura de menos 10 graus Celsius. Ok? Isso é muito interessante, porque aquele outro exemplo, o exemplo anterior que a gente teve aqui, não é um exemplo que faça muito parte do nosso dia a dia. Né? Talvez o exemplo mais conhecido seja as soluções que a gente usa no radiador de carros. Isso para carros que ainda tem radiador, né? Eu não sei nem se os meninos de hoje conhecem, né, a mecânica de um motor a combustão, mas os motores a combustão, eles normalmente acabam sendo resfriados, né, por um sistema de circulação de água, né, que fica num radiador. E essa água, ela passa nos determinados lugares e resfria esses lugares, retirando o calor, né? Então tem que se tomar cuidado para que essa água não entre em ebulição. E para isso não acontecer, via de regra, você tem uma mistura que você usa para colocar no radiador, que modifica as propriedades da água de tal forma que ela consegue atingir temperaturas muito maiores do que 100 graus sem entrar em ebulição. Né? No caso do abaixamento do ponto de congelamento,
eu falo que esse aqui é um exemplo mais comum para a gente, porque todo mundo que já foi num churrasco e tomou cerveja, que tirou do tanque cheio de sal, né, usou isso como propriedade para baixar a temperatura. Tá ok? Porque a mistura de sal, NaCl, né, com gelo, faz exatamente isso. Permite que a temperatura do gelo desça de 0 graus para temperaturas muito menores. E vai depender, quanto mais sal você colocar, menor é a temperatura que o gelo atinge. Temperaturas muito mais baixas gelam muito mais rapidamente a sua cerveja. Tá? Então, aqueles que já viram isso, né, conseguem ter essa ideia na cabeça. Aqueles que ainda não viram, no próximo churrasco, procure prestar atenção, né, que vocês vão ter a chance de explicar, né, para algum né, desapercebido qual é o fenômeno por trás do abaixamento da temperatura da cerveja que vocês vão estar bebendo. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? A maior parte das cidades no hemisfério norte usam o truque de jogar sal nas ruas e calçadas para evitar o congelamento desses locais. Né? O congelamento na rua evita que carros deslizem, né? E que você perca o controle do veículo que você está dirigindo, e na calçada evita um problema seríssimo, que é a pessoa escorregar e cair sentada no chão e se quebrar. Né? Eu morei em uma cidade na Inglaterra em que a rua em que eu morava, os moradores da rua tinham uma escala entre cada um deles para que se colocasse sal na calçada. O sal na rua era a prefeitura que colocava. Então vejam, né, a responsabilidade coletiva, né, que os moradores tinham. Né? Porque não colocar sal na rua, na frente da sua casa, implicava em ali formar o tal do gelo, e se porventura acontecesse um acidente na frente da sua casa, você é o culpado. Né? Então, todos se envolviam, né, em fazer, né, a sua parte nessa história. Né? Mas isso é mundo civilizado, é outra história, não é esse inferno de Dante onde nós atualmente estamos vivendo. Ok? Mas isso aqui é muito interessante, tem várias aplicações. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém abre o microfone? Não estou entendendo, Bolufas. Eu vou... Se eu saio daqui e volto... Eu vim aqui para o chat. Gabriel, realmente os cachorros... Não sei se sabem mais que vocês, mas... Né? Sei não. Não vou entrar nessa discussão porque é uma sacanagem, né? Mas... nesse exato momento, eles viram alguma coisa e saíram correndo. Então, eles não estão mais aqui. Não sei se vocês estão, mas... né? A situação é a mesma. Não estou vendo onde estão os cachorros e também não estou vendo onde vocês estão. Eu sei que os cachorros estão por aqui, como eu também acho que vocês estão, porque, né, tem 31 presentes hoje na atividade. Tá? Mas... Oi. Fala, querida. Você pode falar me explicar de novo essa questão da diminuição do ponto de congelamento ser diretamente proporcional à molalidade, fazendo um favor? A propriedade coligativa, seja a diminuição, a mudança na pressão de vapor, a mudança na temperatura de fusão e de ebulição e de congelamento, todas elas dependem da concentração. E essa é uma relação empírica. Ok? É uma relação empírica. Deixa eu voltar, vou sair aqui da minha... Né? Aqui. Né? Essa é uma relação empírica que mostra que a quantidade de mudança, 5 graus, 10 graus, 20 graus, que acontece na temperatura de congelamento da água, né, depende da concentração
da minha solução. Isso aqui para água, para várias soluções, mostrou que eu tenho um número mágico, que é a minha constante. Então, essa relação linear entre a modificação da temperatura e a concentração, né, é dada por essa constante chamada aí de constante de abaixamento do ponto de congelamento molar. Tá ok? Então, seja qual for a propriedade, essa propriedade se modifica em função da quantidade de partículas que eu tenho no meio, ou seja, na concentração. Tá bom? E isso aqui, na verdade, está diretamente relacionado. Deixa eu entrar com o meu ponteiro aqui. Isso aqui está diretamente relacionado a essa mudança no gráfico, né, do diagrama de fases. Volto a dizer, aqui em preto está a curva das mudanças de fase da água pura. O que é o diagrama de fases? É um diagrama que me mostra a cada par temperatura-pressão qual é a fase em que se encontra aquela espécie química. Tá bom? Esse aqui é um diagrama de fases bastante restrito, porque a água apresenta 8 estados sólidos diferentes, não apenas esse aqui. Existem 8 outros estados, né, conhecidos para a água. Mas a água líquida só tem um estado. A água na fase gasosa só tem um estado. Ok? Então, a temperaturas próximas da temperatura normal, né, que é 1 atmosfera, você tem essa fase sólida para a água. E, logicamente, água pura. Quando eu falo de água como solvente em uma solução, as propriedades dessa água se modificam em função da quantidade do meu soluto dissolvido. Quantidades muito pequenas, ou seja, soluções muito diluídas, as propriedades são praticamente idênticas à da água pura. Entretanto, a concentrações maiores e cada vez maiores, você muda principalmente esta curva aqui, que é a curva de mudança entre líquido e gás. E ao mudar essa curva de mudança entre líquido e gás, você também muda significativamente as temperaturas das quais você tem a ebulição, a temperatura de ebulição, e você muda a temperatura de congelamento da minha solução. Tá bom? Então, é fundamentalmente isso que acontece. Para que a gente entenda isso, por isso que a gente começou falando de como se muda a pressão de vapor. Porque ao mudar a pressão de vapor, eu saio dessa condição para vir a essa condição, em termos de energia do meu sistema. E ao estar nesta condição, que é essa linha em azul, eu modifico ambas as temperaturas, congelamento e ebulição. Tá ok? Eu sei que isso é um tanto quanto difícil, né? Que isso requer um certo grau de desprendimento mental, né? Mas eu imagino que é isso que vocês vão fazer a partir do momento em que terminar essa aula aqui hoje, tá certo? E que vocês peguem o livro e leiam isso. Leiam, leiam, leiam. Se vocês não entenderem, procurem outros materiais. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar vários materiais com belas explicações sobre as propriedades coligativas. Ok? E, muito provavelmente, vocês vão encontrar, né, também vídeos, apresentações que permitam vocês, né, conseguir entender um pouquinho melhor, né, isso que a gente está escutando. Se, porventura, até a nossa próxima aula, vocês estiverem ainda com problema, a gente volta a falar. É só vocês me procurarem e pedirem que a gente retoma, né, essa discussão. Tá ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Porque uma outra propriedade coligativa bastante interessante, né, é a propriedade que se chama osmose. Tá? O fenômeno de osmose
É um fenômeno que acontece entre duas soluções que tenham concentrações diferentes e que estejam separados por uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é uma membrana que permite a passagem de alguns componentes de uma solução. Por exemplo, é uma membrana semipermeável a parede celular. A parede, né, que é uma estrutura lipossacarídica, via de regra, né, ou seja, é lipídio e um polissacarídeo, né, que compõe essa estrutura, ela é uma membrana semipermeável. O papel celofane é outra membrana semipermeável. E o que essas membranas permitem? Elas permitem que, ao colocar duas soluções de concentrações diferentes, que haja passagem de alguma coisa de uma solução para outra. Via de regra, essas membranas, como as paredes celulares e o celofane, permitem passagem de moléculas de água e não permitem passagem de coisas maiores do que moléculas de água. Então, essas membranas são estruturas moleculares, né, poliméricas, que têm tubos, que têm canais na sua estrutura, e esses canais têm dimensões que permitem que a molécula de água passe. Mas qualquer coisa maior que uma molécula de água não passa. Ah, bom, se a molécula de água passa, então o íon sódio vai passar. Não, não vai. Porque você tem que lembrar que se o íon sódio está em água, ele tem ele e mais aquela montanha de moléculas de água no seu entorno. E aí essa espécie não passa na membrana. Tá ok? Então essa é a ideia. Ao colocar duas soluções de concentrações diferentes, eu vou ter passagem de água de uma solução para outra até que um determinado fenômeno aconteça. Então, vamos lá. O que é osmose? A definição, né, é que osmose é o movimento de um solvente a partir de uma concentração baixa de soluto para uma concentração alta de soluto. Então, se eu colocar duas soluções aquosas do mesmo soluto, com concentrações diferentes, separadas por essa membrana semipermeável, eu vou ter passagem de água de uma para outra. De quem para quem? Da diluída para concentrada, de tal forma que a diluída se concentra e a concentrada se dilua. Até onde que vai ter essa passagem? Até as duas atingirem o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Até as duas atingirem a mesma relação de concentração. Tá? Então, né, existe um movimento em ambos os sentidos através da membrana semipermeável, só que esse movimento acaba sendo muito mais efetivo, né, de um lado para o outro. Né? Tá certo? Então, deixa eu pedir um minutinho para vocês, tá? Um intervalo de 2 minutos, ok? Em 2 minutos eu retorno.
Pronto. Voltamos. Então, falando de osmose, né? Osmose é a passagem, né, de solvente através de uma membrana semipermeável que separa duas soluções de concentrações diferentes. E aqui tem um experimento bastante interessante que mostra isso. Eu tenho um tubo em U, eu tenho aqui uma membrana semipermeável, aqui está maximizada a figura, né? De um lado eu tenho uma solução diluída e do outro lado uma solução concentrada, de tal forma que as duas têm o mesmo volume inicial, tá certo? Assim que eu coloco as duas em contato, né, começa a ter passagem de solvente da onde? Da minha solução diluída para a minha solução concentrada. De tal forma que, na hora que eles atingem o equilíbrio, eu tenho uma quantidade muito maior em volume no que era anteriormente a minha solução concentrada e uma quantidade menor de volume no que era inicialmente minha solução diluída. A mudança em pressão é a chamada pressão osmótica, né? Por quê? Porque eu teria que fazer sobre essa superfície uma pressão tal que não permitisse que houvesse a passagem de água, e essa pressão que eu aplico aqui é conhecida como pressão osmótica. Bom, então eu tenho que fazer, como é que eu faço para medir essa pressão? Eu não meço a pressão, eu meço a mudança em altura, né? E depois uso conceitos básicos de física, né? E fisicoquímica para a gente determinar, né, a pressão osmótica, né? A pressão osmótica é a pressão necessária para prevenir a osmose. Então, levando em consideração a equação universal dos gases, onde π é essa pressão, então, π vezes V, que é o volume, é nRT, né? Então, eu vou ter que a pressão vai ser dada por essa relação, lembrando que esse volume é dado por essa mudança em altura, né, que vai acontecer. Lembrando, então, né, que essa mudança em altura me dá a pressão propriamente dita, né? mgh. Ok? É a expressão para a pressão atmosférica. E, tendo isso aqui, eu determino, né, que pressão osmótica é M vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Então, se eu determino a diferença em altura, eu determino a pressão. Sabendo a pressão, eu consigo calcular qual é a massa da minha espécie química dissolvida, né? Na verdade, a massa não, aqui é o mol, né? M sobre V, número de mols por volume, aqui é o mol. Durante muitos e muitos anos, desde o fim do século XIX, né, ou desde o conhecimento da equação dos gases, esse aqui é o método que vem sendo empregado para determinar massa molar, né, de algumas espécies químicas, principalmente macromoléculas, proteínas, etc. É um método experimental bastante simples, mas bastante preciso, né, para determinar isso aqui, tá bom? É muito interessante, né, porque as chamadas soluções isotônicas são soluções que têm a mesma pressão osmótica separadas por uma membrana semipermeável, tá certo? Né? Mas as soluções hipotônicas, eu tenho uma de pressão mais baixa que uma hipertônica, né? E, logicamente, a hipertônica tem pressão mais alta do que a outra, né? O processo de osmose é um processo espontâneo, então ele vai acontecer se você colocar, né, essas duas soluções separadas por uma membrana, você vai ter o processo acontecendo, né? E é interessante porque o processo de osmose ele é aplicado num monte de situações que a gente conhece do nosso dia a dia, né? O primeiro deles diz respeito a se alimentar com comida salgada, né?
E é muito interessante, né? Por exemplo, a gente sente muito esse tipo de situação quando a gente come uma feijoada, né? Porque, além de todo o problema relacionado à dificuldade de digestão, né, da comida pesada, né, de muita gordura, você tem um problema significativo se você levar em consideração que a comida esteja salgada. Por quê? Porque os glóbulos vermelhos são glóbulos envolvidos por membranas semipermeáveis, tá certo? Então, se esses glóbulos vermelhos são colocados em uma solução hipertônica, em relação à intracelular, solução hipertônica, acabamos de ver aqui, né? Ela tem pressão osmótica maior, né? Então, o que vai acontecer? Vai existir uma concentração de soluto mais baixa na célula do que no exterior, do que no sangue, e a osmose ocorre, a água passa através da membrana, né? E aí a célula murcha. Pura e simplesmente. Tá certo? De onde viria essa solução hipertônica? Do excesso de sal que você tem na comida. Esse sal é dissolvido no seu organismo e principalmente ele vai para o sangue, né? E fica circulando para lá e para cá. Então isso não acontece só com os glóbulos vermelhos, acontece com um monte de outras células pelo seu organismo. Tá ok? Então se você tem alta concentração de soluto, né? Você tira soluto da célula, e se você tem, por outro lado, baixa concentração de soluto, então eu vou parar de comer sal, né? Você vai ter esse tipo de situação. A sua célula vai inchar, né? Que é o processo de hemólise, como a gente chama, né? Os glóbulos vermelhos colocados em uma solução hipotônica. Isso aqui, via de regra, é um problema, né? Toda vez que a gente vai tomar injeção intravenosa, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a gente tem que tomar cuidado ao ingerir líquidos. Gente, por exemplo, que consome água demais sem repor eletrólitos, tem problemas, né, com esse equilíbrio celular, tá certo? Para evitar a crenação ou a hemólise, as soluções intravenosas devem ser isotônicas, né? Mas não só isso, né? Então, por exemplo, está cheio de alimento que a gente come que tem uma relação muito forte com sal. Por exemplo, vegetais em conserva, que dá o exemplo do pepino, né? Se você colocar o pepino em uma solução com bastante NaCl, o pepino vai perder água murchando e se transforma em picles. Isso não é só com o pepino, né? Com todos os outros, com cebolinha, com cenoura, com, né? O que você quiser, tá certo? Se você tem uma cenoura mole, esqueci a cenoura na geladeira tem 3 meses, é só você colocar ela em água, né? E ela fica firme novamente, porque o que aconteceu foi que ela perdeu água para o sistema, para o ambiente, né? Comida salgada provoca retenção de água, né? E o inchamento de tecidos, né? O famoso edema, né? É muito interessante, por exemplo, a carne de sal, né? Carne de sal, não de sol. A carne de sal, o que a gente faz? Você coloca uma camada de sal, põe a carne, põe outra camada de sal em cima e põe um peso. Isso é aplicável a sal, a carne, é aplicável a peixe, assim que se faz o bacalhau, né? E a vários outros alimentos, né, que, via de regra, o que acontece é que, em contato com o sal, esse sistema biológico perde água. Perdeu água, é muito mais difícil desse sistema sofrer ataques bacteriológicos, porque não tem água, a bactéria não sobrevive. Então, essa é uma técnica de manutenção de alimentos que existe desde, né, tempos imemoriais. Outra técnica, cuja ideia é mais ou menos essa, né, o processo de defumação ou de aumento de temperatura, de tal forma que você tire a água, né? A defumação você faz isso, a exposição ao sol você também faz isso, ou seja, você retira a água e o material fica seco, de tal forma que, não tendo água, ele é mais difícil de ser atacado por bactérias e sofrer processo de decomposição. Tá ok? O sal adicionado à carne ou açúcar à fruta evita infecção bacteriana. Uma bactéria colocada no sal perde vida, perde água através da osmose e morre, né?
Uma coisa interessante é que a água entra nas plantas via osmose, né? Então, as raízes das árvores, né, e dos vegetais, de maneira geral, elas absorvem água pelo processo de osmose. Uma vez na raiz, né, a água não vai, né, ela caminha por outro tipo de processo, né? O transporte ativo é o movimento de nutrientes e sobras através do sistema biológico. Esse transporte ativo, via de regra, é o sistema capilar, né? Então, você vai tendo o transporte da água por sistemas capilares nas plantas e assim, né? Mas esse sistema não é espontâneo, né? Nos seres vivos, via de regra, você tem algum tipo de bomba, né? Que faz esse processo, né? Por exemplo, os seres humanos têm um coração e outros vertebrados, né? Tem uma bomba que faz esse sangue se locomover, mas não esse processo. Então, né, estão aí colocados, né, 4 propriedades coligativas, né, que são bastante interessantes. Essas propriedades coligativas são modificação da pressão de vapor, modificação da temperatura de congelamento de uma solução, modificação da temperatura de ebulição e osmose. Tá? Todas essas 4 propriedades são propriedades que a gente chama de coligativas porque são propriedades que dependem da quantidade da espécie na solução. Tá certo? Quanto maior a quantidade, maior o fenômeno, maior a mudança na propriedade. Tá ok? Por isso, chamado propriedade coligativa. Né? Assim, a gente, de uma certa forma, encerra um ciclo. Né? A gente começou a estudar soluções, estudando as definições, os principais termos, a gente viu o modelinho de formação de uma solução, a gente viu a termodinâmica associada a esse processo, a gente viu os fatores que influenciam, né, as soluções, né, as propriedades dessas soluções, a gente viu as formas de se expressar essas soluções, a gente falou sobre as propriedades dessas soluções, as propriedades coligativas. Né? Logicamente, a gente também falou dos fatores que influenciam as propriedades das soluções. Né? Qual é a ideia? A ideia é montar na cabeça de vocês um modelo. Né? Que modelo é esse? E eu gosto muito de chamar a atenção disso, né? Que a gente ter na cabeça essa ideia, né? Do químico enxergar isso. É de você conseguir ter a ideia de que uma solução, ela é um monte de moléculas de água. Então, imaginem na sua mente várias moléculas de água que estão interagindo. Essas são as moléculas de água na água pura. Imagina o cristal de NaCl. Esse cristal de NaCl tem os íons Na+, e Cl- interagindo uns com os outros com forças coulombricas. Agora pega esse NaCl e joga na água. E aí você necessariamente tem que ter agora o rompimento das interações entre as moléculas de água para que eu tenha moléculas de água sem nenhuma interação para interagir com o meu cristal de NaCl. E aí o dipolo positivo da água interage com o íon cloreto e o dipolo negativo da água interage com o íon sódio. E cada vez mais elas vão tirando essas espécies químicas do cristal até o cristal sumir, entre aspas. Ele se dissolveu. Isso também é o mesmo tipo de modelo para montar para um sólido covalente. Por exemplo, para a minha molécula de açúcar, a sacarose. Né? Onde o cristal tem várias moléculas de sacarose interagindo umas com as outras por ligações intermoleculares, e são essas ligações que são quebradas, né, para que cada uma delas se solubilize em nível molecular com o meu solvente, com as minhas moléculas de água. Tá ok? E aí, cada uma dessas espécies químicas tem as suas propriedades e características. E tem os fatores que influenciam essas espécies, essas soluções. Tá ok? Então, a gente tem aí um caminho bastante definido, delineado,
que foi o que a gente estudou, tá? Nessas aulas todas, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar um outro tipo de solução, ou seja, a solução que não é homogênea, a solução cujo soluto não interage em nível molecular com o meu solvente. A gente vai estudar os famosos coloides, tá certo? E que apresentam um conjunto de propriedades que são únicas e bastante peculiares, né? Dentro do contexto das nossas soluções. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar para vocês na aula de hoje. Bom, agora eu vou ter que ir para minha tela, estou vendo e tem uma pergunta. Oi, Janice. Professor, a retenção de líquidos no corpo humano está diretamente relacionada à osmose? Claro, né? E aí, em última instância, né, está relacionado ao processo de osmose, porque a retenção de líquidos se dá, né, pelo efeito de que esse líquido intracelular não está saindo da célula para o meio. Das duas, uma. Ou você tem muito mais líquido, né, exteriormente, tá certo? Ou você tem alguma coisa que está impermeabilizando a tua parede celular. E então você tem tanto o problema que é causado pela alimentação, né, por exemplo, pelo acúmulo, por excesso de sal, ou você pode ter um problema farmacológico, né, pela ingestão de algum tipo de medicamento que mexe com a estrutura da sua parede celular. Tá? E está cheio de exemplo por aí de medicamento que faz isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os famosos corticoides, né, são substâncias químicas que tendem a modificar quimicamente o seu organismo de tal forma que provocam, né, inchaço, né, celular. Não são só eles, né, mas talvez sejam os mais famosos, ok? Né, mas seja como for, né, o fenômeno está diretamente ligado a essa questão da osmose, tá? É muito interessante, eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas os órgãos, os principais órgãos do nosso organismo, eles se regeneram com o tempo, né? Então, a cada ciclo, eles trocam praticamente todas as suas células. Alguns mais, outros menos, alguns melhor, outros pior, né? Então, a não ser o fígado, né, que isso é mais difícil, né, principalmente com o acúmulo de gordura, né, você vai tendo uma destruição celular, né, bastante acentuada, né, mas, via de regra, você vai tendo essas mudanças de tal maneira que, mesmo que você danifique consideravelmente a estrutura celular de órgãos, né, se por qualquer motivo você parar, né, com a fonte, no tempo você tende a minimizar, né, esses efeitos. Então, você pode tomar um medicamento que te causa algum tipo de problema colateral, né, mas se você parando, ele para, né, de promover esse efeito, né, via de regra. Tá? Essa é uma das coisas muito bonitas que eu também gosto de chamar bastante a atenção de cada um de vocês, né? Os nossos estudantes de química, de tal forma que quando a gente está aprendendo química, ou uma vez que a gente aprende química de uma maneira efetiva, de uma maneira bonita, né? E que esse conhecimento começa a se estabelecer, tá certo? Você começa a ter uma outra visão sobre a natureza que te cerca, sobre os fenômenos naturais, sobre as coisas que acontecem. E talvez o nosso organismo seja uma das coisas mais legais de perceber o que está acontecendo e entender
através dos conceitos da química. Tá? Por que a gente come, o que a gente come, como é que se procede o processo, né, metabólico, né, com a comida, a distribuição dessas coisas do seu corpo, os vários efeitos associados, né, às estruturas químicas que você tem no seu corpo, por que o nosso sangue é assim como é que ele é, né, por que determinadas coisas acontecem, né? Quando a gente tem aula presencial com o laboratório, né, tem uma hora que eles começam a estudar umas reações para cobre e para ferro, né, em que vocês veem a formação de complexos vermelhos e complexos azuis, aí vem a história do sangue azul, né, e do porquê isso dá certo e porquê isso não dá certo. Porque a hemoglobina reage também com cobre e forma um composto que é azul. A hemoglobina que reage com ferro e fica vermelha, né? Mas a hemoglobina com ferro é vermelha porque ela tem uma posição em que ela pode capturar oxigênio ou CO2, enquanto que a hemoglobina com ferro não tem essa posição. Então, quem tem sangue azul teria que ter outro tipo de alimento com oxigênio que não o ar, né? Porque não teria como ter, né, essa perspectiva, e por aí vai, né? Então, é muito legal, né? Eu tento, de uma certa forma, chamar a atenção de vocês, né? Porque ao estar estudando, ao começar a compreender e entender esses fenômenos todos, isso vai permitir que cada um de vocês cresça cientificamente, quimicamente e pessoalmente, é óbvio. Tá ok? Então é isso, gente. Se ninguém tem nada para perguntar, a gente vai encerrando a nossa aula aqui e na quarta-feira a gente volta a se falar mesma hora. Tá ok? Tenham todos um bom dia e até quarta-feira. Tchau. Professor, só uma coisa. Fala. Quando eu adiciono, então, o soluto não volátil no meu solvente puro, eu vou ter uma maior coligação das moléculas. Consequentemente, a minha pressão de vapor vai diminuir, né? E aí eu vou ter Esse termo coligação, né? Você passa a ter uma maior força intermolecular entre as partículas do seu solvente. Tá? Coligação da ideia de partidarismo, política e tá por fora. Tá bom. É isso, mas é isso mesmo. Mais alguma coisa, gente? Não. Obrigado a todos. Oi, Fernanda.